Para você aí que quer definir qual o serviço que paga melhor, qual o serviço na tua oficina vai pagar mais rápido, qual o serviço que é mais lucrativo, presta atenção, não saia daqui, tá? Com a minha história aqui, você vai saber, você vai se identificar. Quando eu abri minha própria oficina, eu comecei, na minha mente era o seguinte: cara, eu vou fazer só retoque, só coisa rápida. Nada de estar pegando o carro geral, nada de estar pegando. Foi exatamente essa ideia que a maioria começa. Beleza. Aí você vai começar o negócio, mas daqui a pouco chega uma geral, chega um carro batido, chega uma geladeira para você pintar. Tudo bem que hoje em dia geladeira não é mais, né? Mas na minha época, quando eu comecei, né? No caso, chega a moto, chega polimento, chega um monte de coisa. Beleza. Depois eu vi, tá? E eu queria fazer tudo isso. É lógico que eu queria atender todo mundo. Da minha forma, eu queria fazer todos os serviços. E depois eu vi que não funcionava dessa forma. Aí eu entendi que eu ia focar no serviço que me desse mais retorno. Maior. Eu falo maior. Por exemplo, eu pegava muito serviço pequeno até, tá? Os que apareciam, mas não tinha aquele valor, tá? Não era viável. Aí quando eu pegava um porradão, aí eu via que aquilo era viável. Na época a minha mentalidade funciona assim. Então eu defini o meu nicho lá atrás da minha segunda oficina, apenas lanternagem e pintura. Mas como assim? Você deixou de atender as outras coisas? Bom, eu deixei de propagar o polimento, eu deixei de propagar a pintura de moto, a pintura de capacete, eu deixei de propagar a restauração, eu deixei de propagar tudo isso e estava propagando somente lanternagem e pintura. Ou seja, eu era especialista somente em lanternagem e pintura. Beleza, continuei com a minha oficina. E aí eu vim. O mal de todo mundo, né, que abre uma oficina, que não tem clareza de que tipo de especialista você é, quer atender todo mundo. Só que aí veio, né, a clareza, aí eu entendi que eu trabalhava com lanternagem e pintura. Ok. Só que aí é o que tá. Passado essa oficina 2, 3, quebrei com as oficinas e aqui abri a WF. Aí eu quero trazer você para cá por dias de hoje, tá? Quando eu abri a WF, a minha mentalidade é o seguinte: eu não consigo fazer pintura em banco de couro, eu não consigo fazer higienização, não consigo fazer envelopamento, não consigo fazer vitrificação, eu não conseguia fazer um monte de coisa. Então o que eu vou fazer? Eu digo não conseguia, não é pelo saber, é pela minha estrutura, é pela minha equipe, tá? Chegava uma pessoa para fazer higienização, eu falava para todo mundo que eu fazia tudo, mas chegava a fazer higienização, não tinha o tempo, não tinha vaga, não tinha um profissional. Aí eu não conseguia atender. Beleza. Então eu vim com essa mentalidade quando abri a WF para fazer lanternagem e pintura. Só que bem aqui foi que veio a virada de chave de uma coisa que eu preciso te falar. Você aí que procura qual o serviço melhor, você que procura qual o serviço que paga mais, você que quer fazer o serviço que seja mais lucrativo, eu quero te falar que isso não está 100% ao teu controle. Não basta você definir o que você quer e achar que isso vai funcionar. Sabe por quê? Porque quando eu vim para cá que eu comecei a fazer lanternagem e pintura, aqui nessa região onde eu trabalho, tá? Aqui pela região aqui, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca aqui, Jacarepaguá, as pessoas elas começavam a procurar por um tipo de serviço que eu não atendia, que era a pintura de uma pinça, a pintura de uma roda em black piano, era pintar o cromado, era para estar pintando, fazendo uma customização. E eu não fazia muito bem isso, não era nem pelos procedimentos, era por eu não conhecer o valor. Eu não sabia o valor daquilo, por quê? O que estava na minha cabeça? Na minha cabeça eu quero pegar carro para fazer pintura, lanternagem e pintura. Eu quero fazer porradas, né? Carros batidos, que eu ganho com lanternagem, ganho com pintura, recuperação de peça, beleza. Só que aqui, aí eu te falo que nem sempre o que você quer trabalhar está no teu controle, nem sempre, tá? Às vezes as pessoas elas querem trabalhar, vou te dar um exemplo. Às vezes o cara ele quer trabalhar só com retoquinho, mas ele trabalha numa cidade onde tem carro de ticket mais barato, carro mais antigos. Aí as pessoas querem fazer o quê? Restauração. As pessoas querem fazer o quê? Reforma geral. Aí a pessoa está procurando retoque num lugar onde não tem esses clientes, onde não tem essas pessoas para levar esse tipo de serviço. Você consegue entender então por que eu falo que não sempre tudo depende de você?
É igual aqui. Aí beleza, aqui na WF eu procurando o serviço que era batida, era pintura geral que eu estava atrás, porque eu estava de olho no que era mais caro. Eu queria cobrar 5 mil reais no serviço, eu queria cobrar 10 e tudo, então eu achava que realmente era só esses batidão que ia me trazer esses valores. Não deixava de ser. Só que aí é que tá. Eu volto aqui para falar que nem sempre tudo está ao teu controle. Por quê? Porque quando eu vim trabalhar aqui, eu comecei a perceber que a procura por customização, pintar uma pinça, pintar a roda em black piano, fazer um chrome delete, isso daqui estava sendo muito procurado. As pessoas vinham aqui, não, eu quero fazer isso aqui. Aí eu não via valor naquilo, eu falava, olha, tem peça para pintar? Aí eu pinto sim as letrinhas em black piano. Era desse jeito. O que foi que aconteceu? Eu não tinha tanto serviço como eu queria de lanternagem de pintura, aparecia sim retoque, aparecia uma peça ou outra, que eu comecei a me conscientizar que esse mercado aqui, nessa região, a demanda era de customização. Exatamente isso. E é por isso que eu falo para você que fica aí buscando qual serviço que paga mais, qual o melhor serviço da oficina de pintura. O melhor serviço é aquilo que está acessível para você ali. Mas Wilson, eu sou um cara que eu gosto de trabalhar com restauração e só está me aparecendo retoquinho. Então o teu mercado está te guiando para isso. O mercado onde você está te guiando para isso. Ah, Wilson, eu quero sair de pintura geral, eu quero sair de pintura que, cara, não aguento mais isso, eu quero fazer só aqui a parte estética, estética automotiva. Eu quero fazer higienização, eu quero fazer vitrificação. Ok, você vai passar a vender isso, mas o que esse mercado aí, o que ele está pedindo para você? Na região onde você trabalha, as pessoas te procuram mais para quê? Porque tem isso. Sabe por causa de quê? Aqui é estética automotiva. E no início eu tentei atender tudo. Só que o dono do carro que faz uma customização comigo, o dono do carro que faz uma customização comigo, ele já tem as pessoas especialistas lá do outro lado do bairro que faz higienização para ele, que faz uma vitrificação, que faz qualquer outro serviço. E cliente é assim. É lógico que eu falo, né, no Instagram, falo no meu curso, falo em todo lugar. É lógico que eu falo no Instagram, falo no curso, falo em todo lugar que quanto mais você servir o cliente, melhor para você. Só que tem cliente, entenda, tem cliente que gosta de fazer um determinado tipo de serviço numa empresa e leva para outro e você não pode deixar de atender, tá? Então eu vi que o mercado da EWF estava sendo customização. Aí sim eu comecei a me aprofundar como cobrar a customização, como fazer a customização mais de uma forma correta, lógico, a parte técnica e tudo, e como cobrar. E ó, aí sim eu achei o meu serviço que me paga melhor. Hoje aqui na WF, se chegar um carro geral aqui, ó, eu não quero. Mas se chegar um carro para fazer aqui uma customização, de pintar a roda em black piano, pintar a pinça, pintar as legendas, letreiras, cara, eu vou babando para cima. Por quê? Porque eu entendi que esse aqui é o nicho da WF, esse aqui é o tipo de serviço que a WF faz que tem maior valor. Você consegue entender? E foi porque eu quis? Não, o mercado me guiou para isso.